Uma terceira guerra mundial, o mundo à beira do abismo. Alerta máximo: o mundo pode mudar para sempre hoje. Irã e Israel estão a um passo da guerra total. Os Estados Unidos movem suas armas. E o Brasil? Pode ser o próximo a queimar? Agora, a gente embarca para os Estados Unidos, porque o presidente Donald Trump afirmou no início deste domingo que se o Irã atacar os Estados Unidos de qualquer forma, vai enfrentar o poder das Forças Armadas norte-americanas em níveis nunca vistos antes. But I'd say Iran is not winning this war, and they should talk, and they should talk immediately before it's too late. And what would you say, in your opinion, what would it take for the U.S. to get involved in this conflict militarily? I don't want to talk about that. Se o Irã atacar Israel com armas nucleares, os Estados Unidos prometeram retaliação imediata. E depois? Rússia, China, ninguém ficará de fora. Aqui no Brasil, o governo calcula mais de 300% no preço do gás, falta de alimentos em 60 dias, toque de recolher se a crise virar guerra global. Esta noite, todos perguntam: será o fim? O Irã prometeu uma resposta que o mundo nunca esquecerá. Israel jurou apagar o Irã do mapa. E nós? O que faremos quando as bombas caírem? Rezar? O que você está prestes a ver não será apagado da sua memória. Pela primeira vez na TV aberta, os momentos mais tensos da guerra que pode destruir nosso planeta. Você verá agora o que nenhum outro canal tem coragem de mostrar. Então eu peço que você assista esse vídeo até o final e eu te mostrarei os momentos mais tensos dessa guerra. Assumindo de vez o protagonismo político na guerra entre Israel e Irã, o presidente Donald Trump exigiu que a teocracia persa se renda incondicionalmente. Também disse que o líder do regime, o Ayatollah Ali Khamenei, é um alvo fácil, mas que os Estados Unidos não irão matá-lo, ao menos não por enquanto. A ameaça pouco sutil foi publicada na rede Truth Social do Trump, e veio depois do presidente dos Estados Unidos ter dito para todos os moradores de Teherã deixarem a cidade na véspera. Ele também afirmou que não está trabalhando por um cessar-fogo entre Israel e Irã, e sim pelo fim da guerra, que veio na forma de um ultimato. Trump, propositalmente, fala como se os Estados Unidos e não Israel estivessem em guerra. Embora confunda as coisas ao falar em soldados americanos, ele já havia dito que qualquer retaliação contra alvos de Washington seria uma declaração de guerra. Numa outra postagem, o republicano ainda disse que nós controlamos os céus do Irã, assumindo para si a reivindicação da véspera em Tel Aviv. Disse que Teherã tinha boas defesas aéreas, mas que nada é melhor do que coisas produzidas nos nossos bons e velhos Estados Unidos. Os caças israelenses são todos americanos, ele disse. A entrada ativa dele no conflito, que eclodiu quando o Estado judeu atacou a teocracia islâmica na sexta passada, mudou o cenário político da guerra, que viu uma noite com uma troca um pouco menos intensa de ataques de lado a lado, nem por isso com menos mortes, com 24 vítimas no Irã, sendo relatos comprovados, portanto, pela imprensa internacional. Conosco, Alexandre Coelho, que é professor de Relações Internacionais da Fundação de Escola e Sociologia e Política. Bem-vindo, professor. Boa tarde. E essa entrada do Trump e essas palavras dele sobre o Ali Khamenei. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Enfim, é a expressão de vez, é o Trump assumindo, de fato, a sua posição pró-Ocidente, pró-Israel, para dizer de forma mais precisa, enfim, com uma escalada da retórica, Dessa vez ele dá um ultimato para o Irã, do tipo, olha, ou vocês assinam logo uma rendição, ou então nós vamos atacar. Basicamente é isso. Eu acabei de ler uma notícia agora, por exemplo, que o porta-aviões Nimitz
está em direção ao Mar Vermelho, ao Oriente Médio. Ele está saindo, ele estava na região ali da Ásia e está indo para a região do Mar Vermelho, bem como outros porta-aviões norte-americanos, né? Esse tipo de escalada retórica por parte do Donald Trump também reflete um outro sintoma, né? Um sintoma da erosão do direito internacional, de qualquer normatividade, né? Uma transição para uma era agora de realpolitik e não mais de direito internacional, né? Esse aqui é o pano de fundo, né? Estrutural que está por trás disso. A ver agora, mas essa declaração de Trump, na minha opinião, ela mostra aquilo que eu já estava pensando hoje de manhã, que provavelmente os Estados Unidos devem entrar na guerra, não sei exatamente quando, mas ele deve entrar logo, porque e com o objetivo de destruir instalações nucleares iranianas, principalmente a instalação nuclear de Fordo, que fica numa região montanhosa, né? Pocho. Professor, o que fez o Donald Trump mudar tanto de um dia para o outro, né? Desde a campanha, ele vinha dizendo que ele ia acabar com as guerras velhas, né? Com todas as guerras, em 24 horas ia acabar com as guerras. Agora, quando começou o bombardeio de Israel no Irã, a nota oficial lá do governo, a versão oficial, é que os Estados Unidos não tinha nada a ver com isso, que foi uma decisão de Israel, só foram comunicados. E agora, dia a dia, ele está cada vez se envolvendo mais. Ontem saiu mais cedo da reunião do G7 no Canadá para uma reunião de emergência para discutir isso. Aonde esse cara quer chegar? Até onde vai? Né? Porque esse ultimato que ele deu o tudo ou nada. Agora, o Irã tem armas também pesadas que não foram usadas ainda. Desculpa, que ainda não foram usadas, né? E se realmente o Irã já tem a bomba, como aconteceu no Iraque também, né? O Saddam Hussein também falaram que ele tinha armas nucleares e tal, e no fim ficou provado que não tinha coisa nenhuma, né? A gente corre o risco de ter realmente um conflito nuclear aí pela frente? Não, eu acredito que não, né? Em termos de se ter aí, chegar às vias de fato ter um conflito nuclear. Agora, o que eu acho que pode acontecer é o Trump utilizar outro tipo de arma, uma arma mais específica, que é passível de perfurar uma região montanhosa e destruir as instalações nucleares do Irã, principalmente a que está em Fordo, e acabar de destruir Natanz, porque mesmo em Natanz a destruição foi superficial, de forma que as instalações nucleares iranianas estão ainda, são passíveis de serem ainda reformadas em pouco tempo e não aquele atraso de anos, conforme a narrativa israelense. Com relação à personalidade do Trump, eu entendo o seguinte, eu costumo dizer que para você avaliar o Trump é multifatorial, né? Ele é multifacetado. Não basta apenas dizer que o Trump ele tem um perfil negocial e que ele age com foco apenas em acordo. Tem esse perfil, é claro, a gente não pode deixar de esquecer, mas parece que ele vai variando ao longo. Agora, se a gente pudesse adotar, por exemplo, qual é o Trump que está falando, me parece que é um misto de Trump ideológico, mais um Trump respondendo para os seus apoiadores na política doméstica norte-americana, do tipo, olha, eu sou o homem forte, estou aqui representando os Estados Unidos, porque, na verdade, ele está personalizando a política externa norte-americana, né? Ele hoje se confunde com os Estados Unidos em termos de política externa. Outro ponto é que ele também não escuta, quase que com certeza não escuta, a sua assessoria, né, o seu staff, e muito menos o Departamento de Estado. Quando eu vi, por exemplo, quando aconteceu em fevereiro aquela cena pavorosa no Salão Oval com relação ao tratamento que ele deu ao Zelensky,
você olhava para o rosto do Marco Rubio e o Marco Rubio estava totalmente perdido, né? Nem parecia que era um secretário de Estado que estava ali. Então, o que acontece é que essa política externa, essas declarações, vem muito da própria personalidade do Donald Trump, que é muito volátil, né? E, de fato, como você bem colocou, no começo desse conflito, né, o Trump ele falou, não, essa guerra não é nossa, essa guerra é de Israel e Irã e eles que resolvam. Bom, ali dava para entender o quê? O perfil de Trump que não gosta de estar associado a mortes, né, principalmente de civis, enfim. Agora, o que me parece, e é isso que é o ponto, né? O Trump é de fato multifacetado. Quando a gente olha as análises dele, você verifica que vai depender muito com quem que ele está lidando. E aí aparece determinada face da sua política externa. No caso aqui, é Irã, que é, do ponto de vista, quando comparado até militarmente com Israel, mais fraco. Então, veja que ele age com o Irã da mesma forma que ele age com a Ucrânia, né? É o mesmo modus operandi. É isso aí. No próximo bloco, vamos falar sobre o líder da Alemanha, o primeiro-ministro alemão, que disse que o Estado judeu, Israel, está fazendo o serviço sujo por todos eles da Europa. Daqui a pouco, mais informações. Até já. A gente segue ao vivo aqui no YouTube. Professor Samuel, sua impressão sobre o Trump, né? Essas movimentações dele, idas e vindas em relação a esse conflito. Eu estava ouvindo um colega aqui, Alexandre, e concordo plenamente com a análise dele. Queria acrescentar que o Trump, para a gente conseguir entender um pouco como funciona a atuação do Trump, a gente tem que lembrar que ele é um sujeito mitômano, né? Ele se alimenta dessa construção de personalidade em que ele é imprevisível, ele é uma pessoa que está sempre disposta a ser disruptivo, né? Como um termo que ele gosta de usar no meio empresarial. E isso é um elemento que fica claro quando ele rejeita, por exemplo, as indicações, as informações que a assessoria dele coloca, como o Alexandre estava nos dizendo aqui. A Tulsi Gabbard, que é responsável pela inteligência dos Estados Unidos, nomeada por ele há poucos meses atrás, uma política de relevo nos Estados Unidos, já pré-candidata à presidência e tudo mais, ela apontou que não há indícios da inteligência dos Estados Unidos de que o Irã esteja, de fato, próximo de ser capaz de produzir as bombas, né, nucleares. E isso foi completamente ignorado por Trump. O Trump entrou na negociação com o Irã depois de ter abandonado o acordo feito pelo seu antecessor, pelo Biden. Ele abandona no primeiro gestão e agora ele entra na nova gestão dele propondo um acordo com o Irã, que quando a coisa começa a avançar, há pouco mais de um mês, os Estados Unidos muda de novo e apresenta o pedido de que o Irã não tenha mais programa nuclear nenhum, sequer para fins pacíficos, ele pede 0% de enriquecimento de urânio. Ora, urânio enriquecido a 0% não serve de nada, não gera energia sequer, né? Está muito longe, inclusive, dos 90% que é necessário para produzir uma bomba e 60% que é o que alega hoje a Associação Internacional de Energia Nuclear. Bom, esse é o Trump, é um sujeito que afirmou uma frase que eu acho muito relevante trazer aqui, quando ele diz que ele quer a rendição incondicional do Irã, e não apenas uma rendição ou um cessar-fogo. Isso me lembra uma postura que o presidente Truman teve, né, na reunião de Potsdam, no final da Segunda Guerra Mundial, quando o imperador japonês manda uma carta, lida junto com Stalin, Churchill, essa carta no café da manhã, lá na reunião em Potsdam, dizendo: estou me rendendo conforme os termos apresentados. Mas o presidente Truman, com a política que todos conhecem dele, né, colocou: não, eu quero uma rendição incondicional, inclusive a troca do governo, do poder no Japão. E isso foi o que impediu de selar ali o acordo, né, e acabou terminando com as duas únicas bombas nucleares lançadas contra a população civil até hoje. Então, essa forma de agir, quando ele resgata esse termo rendição incondicional, ele está apontando a necessidade, ou o desejo dele de troca do regime político no Irã, de colocar ali um governo semelhante ao que tem no Iraque hoje, né, que é muito mais simpático aos Estados Unidos desde a intervenção militar que os Estados Unidos fez no Iraque. E, mais uma vez, a gente falando do Iraque, lembra, né, dessas denúncias de que há bombas, há destruição de massa, e depois, com o passar do tempo, isso nem sempre se confirma, né? Talvez seja o caso do Irã,
e Israel é comandado por um outro mitômano que não sabemos se agiu combinado ou não com Trump, parece que não, preferiu esgotar de vez qualquer possibilidade de acordo com o Irã ao fazer esse ataque não provocado.